Boa noite, bem-vindos a mais uma live da Casa dos Espíritas de Rio Claro. Agradecemos a vocês pela companhia, por estarem sempre conosco e desejamos que todos estejam bem, com saúde, que é o mais importante. E hoje nós teremos conosco nosso querido amigo Paulo Sérgio Chabu. Boa noite, Paulo. Boa noite, Adriana. Boa noite aos amigos e amigas aí que estão participando aqui com a gente, né? Essa alegria da noite. Com certeza. Paulo, a gente agradece mais uma vez a você por aceitar o convite. É sempre uma alegria para nós estar aqui com você. Suas palestras sempre me fazem ficar emocionada. Espero que eu consiga me controlar hoje. Eu também. E para nós é muito bom. Mas a vida é emoção, nós temos que nos emocionar, senão a gente fica... Não sente as coisas por ninguém, né? A gente vai criando uma barreira para a vida e fica difícil. É verdade. Tem toda Mas sob a a razão. proteção de Deus, nós ficamos tranquilos, viu? Com certeza. E esse é o tema da live de hoje, sob a proteção de Deus. Esse Pai amoroso que está sempre olhando por nós. E temos aqui já vários amigos. Lima, boa noite, seu Lima, William, Márcia, Andresa, Cristiane, Emília, Laura. Muito obrigada por estarem aqui conosco. E para darmos início às reflexões dessa noite, vamos fazer a nossa prece. Senhor, Pai de amor e de misericórdia, bondade, agradecemos pela oportunidade desta encarnação, pela oportunidade de estarmos juntos aqui nesse encontro virtual para refletir, para saciar a nossa sede de amor, nossa sede do Evangelho, do conhecimento, do consolo. Por isso tudo somos gratos, Senhor, pela nossa família, por todas as oportunidades, por tudo de bom que o Senhor nos proporciona. Rogamos a Ti que abençoe a todos os nossos amigos e amigas aqui nos acompanhando, abençoe em seus lares, abençoe o Paulo nas reflexões dessa noite, protegendo, auxiliando na sua tarefa de divulgação da doutrina. E rogamos também por todos os nossos irmãos enfermos que possam receber da equipe espiritual, dos irmãos amorosos, o auxílio necessário à sua recuperação, ao seu bem-estar, aos desencarnados que sejam envolvidos em todo o amor, em toda a luz, sejam auxiliados e que o consolo se faça presente nos corações de todos os familiares que perderam entes queridos. Sabemos que a separação é temporária e que a vida continua no outro plano, mas que possamos aurir forças para enfrentar com tranquilidade, com esperança, com paz, esse momento. Agradecemos, Senhor, por tudo e pedimos que nos abençoe em todos os dias. Que assim seja. Graças a Deus. Paulo, fique à vontade. Até já. Até já, Adriana. Irmãs, irmãos, amigos, amigas, que Jesus nos guie nessa noite e sempre. Vamos ao estudo, às reflexões. Antes,
destacar dois aspectos que são importantes para mantermos em mente durante a apresentação, durante o estudo. Deus é onipresente, onisciente, infinitamente bom e justo, infinitamente misericordioso. E que nós somos espíritos. E o espírito é eterno, permanecerá sempre vivo. Após termos sido criados por Deus, não deixaremos mais de existir esta individualidade. Trocaremos de corpos, mas o espírito é o mesmo. Então, tenhamos isso em mente para o estudo da noite. E agradeço a presença de todos os amigos que estão, já estão junto aí com a gente, vibrando. Lembrando lá do Jorge, da Márcia, agradeço o carinho do Jorge e da Márcia, amigos queridos também. Então, vamos lá. Quando nós vamos fazer um seguro de automóvel, de casa ou de vida, as seguradoras nos colocam algumas exigências, com as quais nós devemos concordar, e o não cumprimento de uma ou mais cláusulas nos coloca a descoberto da proteção acertada. Quando nós vamos realizar o planejamento para a futura reencarnação, juntamente com espíritos mais evoluídos e encarregados dessa tarefa, nós analisamos as nossas dificuldades e os desvios que praticamos em relação às leis de Deus em vidas anteriores, e nos comprometemos a cumpri-los na próxima oportunidade que Deus nos conceder através da reencarnação. O problema é que, acostumados às facilidades que surgem com as portas largas, ou com a tendência a esmorecermos com os primeiros sinais de dificuldades, nós não cumprimos com algumas das cláusulas que assumimos e que necessitamos para o nosso progresso moral e espiritual. E voltamos muitas vezes a incorrer, repetir os mesmos equívocos, nos deixamos iludir pelas quimeras, fantasias passageiras, e nos entregamos novamente a alguns dos vícios que em vidas anteriores incorremos. Aí surgem as dores, as enfermidades, as mais estranhas dificuldades, que faz ou deveria fazer com que parássemos um pouco com aquela rotina que vínhamos vivendo, ou, quem sabe, sobrevivendo. E com seriedade olhássemos para dentro de nós mesmos e nos perguntássemos: por quê? Por que Deus nos permite? Por que essas coisas estão ocorrendo comigo? E sem qualquer tipo de subterfúgio, procurar descobrir e entender as causas desses problemas. Nós que habitamos o planeta Terra na atualidade, já temos capacidade para compreender que a solução dos problemas, seja ele qual for, é que irá proporcionar paz, felicidade e equilíbrio. Então, nós temos que trabalhar para solucionar esses problemas, encontrar as respostas a esses problemas. Deus nos permite o livre-arbítrio para que possamos ser os artífices, os construtores de nosso próprio progresso. E à medida que adquirimos mais conhecimento, nos tornamos cada vez mais responsáveis pelos caminhos que escolhemos percorrer. A cada um, segundo as suas obras. A cada um de nós, a própria colheita da semeadura que realizamos. O culpado, então, de nossos problemas, nossos tropeços, nós mesmos. Assim como, entre aspas, o culpado do nosso equilíbrio físico e psíquico, somos nós mesmos. Podemos perceber que quando não colocamos em prática as leis de Deus, quer dizer, não vivenciamos essas leis, nos afastamos por vontade própria ou por falta de vontade da proteção de Deus. Sem que, porém, com isso, Deus se afaste de nós. Isso quer dizer que sua proteção se encontra ao nosso alcance quando e realmente queremos. Quer dizer, quando nos esforçamos em vivenciar suas leis de amor, aquelas ensinadas por Jesus.
Deus, através dos bons espíritos, esclarecendo que bons espíritos são aqueles que, pelos seus esforços, alcançaram essa condição, e que todos nós também chegaremos a essa categoria, e ainda continuaremos evoluindo. Tudo no universo progride, e todos fomos criados para a perfeição, embora relativa, pois perfeito somente é Deus. Mas Deus, se utilizando desses bons espíritos, estende a cada um de nós sua proteção permanentemente. Às vezes, somos nós mesmos utilizados para essa proteção, essa ajuda, esse socorro. É preciso que estejamos atentos para essas oportunidades e que ensejo, que momento de maior felicidade que esse, o de ser contratado por Deus para uma tarefa de ajuda a um semelhante, ao nosso próximo. E não pensemos que será exigido de nós que façamos grandes obras. Essas são para os espíritos amadurecidos. Ainda aqui no planeta de provas e expiações, estamos um pouco verdolengos, a grande maioria de nós. Mas muitas vezes, nos sentarmos junto a um filho, a um pai ou a uma mãe, ou a um idoso desconhecido, segurar-lhe as mãos, dizer-lhe algumas palavras de encorajamento, oferecer-lhe o conforto de uma prece, auxiliar para que a porta do coração seja aberta, permitindo assim aos bons espíritos que vêm em nome de Deus, realizem a maravilha da paz, da harmonia, da saúde física e mental. Talvez algumas lágrimas escorram pelos seus e pelos nossos olhos. E envolvidos nesse sentimento de fraternidade, percebamos todos a presença de Deus, agindo em nossas vidas em todos os instantes. Sentir a necessidade de sermos gratos a esse Pai eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, onipresente, soberanamente justo e bom, todo amor. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 490, Allan Kardec perguntou aos espíritos: que se deve entender por anjo de guarda ou anjo guardião? O espírito protetor, responderam eles, pertencente a uma ordem elevada. Então, é um espírito que já está acima de nós, né? Já conseguiu uma evolução superior à nossa. Então, esse é um espírito protetor. Na questão 491, que é a seguinte, qual a missão do espírito protetor? A de um pai com relação aos filhos, a de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. Então, nós temos um espírito protetor, todos nós, né? Que tem esse objetivo, essa missão. A questão 495, poderá dar-se que o espírito protetor abandone o seu protegido por se lhe mostrar este rebelde aos conselhos? Então, o nosso espírito protetor poderá nos abandonar se nós insistirmos em correr, sair fora das leis de Deus, viver fora dessas leis? Afasta-se quando vê que seus conselhos são inúteis e que mais forte é no seu protegido a decisão de submeter-se à influência dos espíritos inferiores. Então, se nós realmente insistirmos em permanecer num caminho que não é bom, esse espírito protetor se afasta de nós, porque eles não violam o nosso livre-arbítrio, a nossa vontade. Se a nossa vontade é ir por outro caminho, pela porta larga, né, das facilidades, dos vícios, eles nos abandonam, né? Eles se afastam, melhor dizendo. Mas não abandona completamente e sempre se faz ouvir. Então, eles permanentemente vão trazer sugestões, nos intuir através de um amigo, uma palavra, através de um livro, enfim. De alguma forma, eles vão chegar até nós, mostrando que nós devemos procurar o outro caminho, né? Mudar de comportamento, de atitudes, buscar
compreender o sentido da vida, auxiliar o próximo, ser fraterno. É então o homem que tapa os ouvidos. O protetor volta desde que este o chame. Quer dizer que ele se afastou, está por perto, né? E se nós o chamarmos, ele voltará. Mas como seria esse nosso chamamento? Bom, a dor, o sofrimento, os desgostos, as decepções, né? Como nós dissemos anteriormente, deve fazer que nós paremos para pensar, analisarmos, olharmos para dentro de nós mesmos, né? E aí nós vamos perceber que aquela maneira que nós estamos agindo, da forma como estamos nos comportando, falando, pensando, não está sendo bom para nós, não está sendo bom para os nossos familiares, para os nossos filhos, para os nossos pais, para os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho. E aí nós temos aquele desejo, aquela vontade despertada em nós de nos melhorarmos, de nos mudarmos. Nessa vontade, nesse desejo inicial de mudarmos, esse espírito protetor amigo retorna e mais presentemente, né, chega mais próximo para nos intuir e nos fortalecer nessa decisão que acabamos de começar a elaborar. Não temos como saber sobre quantas vezes houve um espírito protetor trabalhando nos bastidores em nossas vidas. Sobre quantas vezes nos socorreram, nem quantas vezes intervieram em nosso favor. Mas sabemos que Deus nos fez uma promessa maravilhosa, de que Ele mandará seus anjos para proteger-nos e para cuidar de nós. Então, nós estamos falando sob a proteção de Deus, né? E Ele fez essa promessa. Não é somente a doutrina dos Espíritos quem diz isso. O Cristo nos ensinou sobre isso, conforme encontramos nos Evangelhos, lá no Novo Testamento, quando fala do Consolador prometido. E diz o seguinte: se me amais, Jesus está falando, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Como duvidar, não é? Se me amais, se guardais os ensinamentos, os mandamentos de Jesus, procurar vivenciar aquelas lições de amor, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo e amar a si mesmo. E quem se ama, procura fazer as coisas da melhor maneira possível. Quem ama o próximo, procura ajudá-los, procura ampará-los, socorrê-lo, fazer uma prece, uma oração por ele, né? E aí estaremos amando a Deus, que é o Pai infinitamente bom, todo amor. E ainda é maior o consolo, porque vos enviarei um Consolador que ficará eternamente convosco. Quer dizer, ele vai permanecer conosco eternamente. Veja que consolo, né? Que orientação, que frase, que pensamento, que colocação de Jesus, né? Para todos nós não nos enfraquecermos. Como se quer pensar que não nos encontramos sob a proteção de Deus após isso? Essa proteção é conhecida desde sempre e a encontramos também no Velho Testamento, lá nos Salmos, Salmo 91, nos itens 9, 10 e 11, principalmente. Nós vamos falar sobre eles. Entretanto, há uma condição para que a promessa de que seus anjos estejam sempre ao nosso lado, né? Lembra do contrato que nós falamos lá no início? Nós fizemos um contrato para retornarmos ao mundo dos encarnados, né? Para reencarnarmos. E que condição é essa? Vamos lá no Salmo 91. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. Então, nós nos refugiamos em Deus. No Altíssimo fizeste a tua habitação. No item 10. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. E 11. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Alguma dúvida sobre a proteção de Deus?
Lá na Revista Espírita de abril de 1859, Kardec comentando no Jornal de Estudos Psicológicos: entre os que já atingiram certo grau de desenvolvimento, uns velam pela realização dos desígnios de Deus nos grandes destinos do universo, dirigem a marcha dos acontecimentos e concorrem ao progresso de cada mundo. Outros tomam os indivíduos sob sua proteção, os nossos anjos, constituindo-se em seus gênios tutelares e anjos da guarda. Acompanham-nos desde o nascimento até a morte, buscando encaminhá-los pela estrada do bem. Sentem-se felizes quando seus esforços são coroados de sucesso. Alguns se encarnam em mundos inferiores, para neles realizar missões de progresso. Veja, nos mundos inferiores, eles também estão presentes, né? Para realizar essas missões de progresso. Pelo trabalho, pelo exemplo, pelos conselhos e pelos sentimentos, procuram fazer que uns progridam nas ciências e nas artes, outros na moral. Então se submetem voluntariamente às vicissitudes de uma vida corpórea, por vezes penosa, com o objetivo de fazer o bem, e o bem que fazem lhes é contado. Muitos, enfim, não têm qualquer atribuição especial. Eles vão a todo lugar onde sua presença pode ser útil para dar conselhos, inspirar boas ideias, animar os desanimados, fortalecer os fracos e castigar os presunçosos. Deus está, através desses irmãos, né, já mais evoluídos, atendendo-nos em todos os lugares, em todos os instantes, nas regiões que estivermos. Não importa. Sempre estaremos próximos de um desses irmãos estará próximos de nós, esperando a nossa vontade e o nosso desejo de sermos ajudados e protegidos. Jesus narra-nos Amélia Rodrigues nessa lição, O Anjo da Misericórdia, que eu já falei numa outra palestra, mas eu acho que cabe muito bem aqui. Jesus, naqueles momentos finais da crucificação, porém, numa esfera transcendental, aquilo transcendia aquele campo, aquele espaço material, né, onde estava ocorrendo a crucificação. Um anjo, né, 3 anjos se aproximam de Jesus. 3 vultos, então, luminosos, representando a fé, a esperança e a caridade. Solicitando ao Mestre, solicitando a Jesus, acompanhá-lo às esferas superiores e abandonarem a terra, pois haviam fracassado na sua missão de levarem aos homens essas virtudes. O Mestre, para surpresa geral, na noite que havia tombado sobre a tarde cruel, suplicou: perdoa-os aos homens, a nós, meu Pai, porque eles não sabem o que fazem. Jesus determinou comovido, Naquele instante, porém, rasgou-se nas sombras espessas uma estrada luminosa, e um ser de esplêndida beleza aproximou do crucificado. Quer dizer, já tinham 3 anjos ali, né? A fé, a esperança e a caridade. Mas desceu um outro mais iluminado ainda e se aproximou de Jesus na cruz. E respeitoso falou emocionado: eu sou o anjo da misericórdia, enviado pelo Pai que te atende o apelo. Dize, Senhor, o que desejas de mim, pois que eu o farei. Então veja que Jesus pediu a Deus, ao Pai, que nos perdoasse porque nós não sabíamos o que estávamos fazendo. E em resposta, Deus enviou a Jesus esse Espírito, esse anjo misericordioso. E Jesus, determinou comovido: fica no mundo, levando contigo a fé, a esperança e a caridade, em meu nome, para que os homens que me conheçam ou não, possam ter minoradas as suas dores e penas, evitando, quanto possível,
as desventuras sob o pálio do meu amor. Que permaneçam sem cansaço, nem desânimo, até a consumação dos séculos, como luzes acesas apontando rumos felizes. Automaticamente, as três entidades virtudes abraçaram o anjo da misericórdia e partiram para recolher de início o espírito Judas, em perturbação, prosseguindo na direção de Pedro, a fim de que este não enlouquecesse de remorso após as três vezes que negou Jesus. De imediato, colocando nos olhos apagados de Longinos, aquele soldado cruel, a claridade da visão. Foi então que Jesus endireiçou-se na cruz e bradou: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, tudo está consumado. Mais uma lição de Jesus: Pai, entrego o meu espírito. Ele não entregou o corpo, porque o corpo ele sabia e sabe muito bem que retornará à natureza, né, para que essas energias venham a compor outros corpos ou outras, né? Então, eu entrego o meu espírito, porque o espírito permanece vivo. Então, é como nós, o nosso espírito permanece vivo. Jesus, né, o nosso irmão, o nosso maior, semelhante a nós, ou melhor, nós somos semelhantes a ele, só que ainda num estágio de evolução muito, muito inferior, mas chegaremos lá. A partir daquela hora, quando as dores atingem o máximo de intensidade nos corações humanos, quando a hidra da guerra ceifa milhões de vidas indefesas, poderíamos dizer também, quando este vírus, né, ceifa milhares e milhões de vidas, quando a amargura domina, esmagando os sentimentos, quando a vida parece sucumbir e todos os acontecimentos se apresentam com funestas perspectivas, o anjo da misericórdia envolve as criaturas, deixando aqui e ali, e neste e naquele coração, a chama da fé que reanima, ou a pulsação da esperança que renova e encoraja, ou as mãos sublimes da caridade que sustenta e liberta em nome do amor infinito, do Cristo que não cessa jamais. Então, esta mensagem é de Amélia Rodrigues e ela é encontrada lá no livro Pelos Caminhos de Jesus, ditado a Divaldo Pereira Franco. Ficou alguma dúvida que estamos permanentemente sobre a proteção de Deus? Nós temos uma lição a mais. Lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículo 46 e 52, e também no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, versículos 35 e 43, falando sobre o cego de Jericó. Jesus estava passando por Jericó e o cego Bartimeu, percebendo o alvoroço do povo, quis saber o que estava acontecendo. E foi informado que é Jesus de Nazaré que passa. Então começou a gritar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus se deteve e disse: chama-o. E quando conseguimos repercussão, sintonia espiritual da parte de Jesus, virão alguns bons espíritos nos animar, convidando-nos a irmos ao seu encontro. Como o cego, ouviremos do mestre a pergunta: que queres que eu faça? Senhor, que eu veja. E após receber a cura, seguiu Jesus, o mestre sublime, pelo caminho da vida. Então, quando nós chamamos Jesus, quando nós buscamos as suas leis, vivenciar as suas leis, compreendê-las melhor, para podermos trabalhá-las no nosso dia a dia, outros espíritos vêm e nos ajudam, nos animam, nos refazem a esperança, né? E aí nós podemos chegar mais próximos de Jesus e ouviremos a pergunta: que queres que eu faça? E como aquele cego, o cego Bartimeu, respondeu: que eu veja. Veja que ele não perguntou que eu enxergue, mas que eu veja. E ele viu, porque ele continuou seguindo Jesus
pelos caminhos da vida. Se ele tivesse apenas enxergado, levantaria-se e provavelmente poderia incorrer em outros erros que lhe comprometeriam esta ainda e próximas existências. Mas que eu veja, ele viu, quer dizer, ele entendeu que Jesus era a luz e era o caminho para ser seguido. Procuremos caminhar bem perto dele, porque por mais esclarecida que possa estar a nossa visão, a nossa compreensão espiritual ainda é pequena em face do nosso atual grau evolutivo. Para resumir, podemos dizer com toda certeza que estamos permanentemente sob a proteção de Deus, quando estamos realizando qualquer atividade que beneficie o próximo. Estamos envoltos nessa proteção. O contrário nos põe a descoberto e estamos por nossa conta. Utilizando o nosso livre-arbítrio para o bem ou para o mal, nos beneficiamos dessa proteção permanente, ou dela nos ausentamos sempre, porém, por nossa vontade, nosso desejo. Deus se serve de cada um de nós para estender e distribuir suas bênçãos, também as bênçãos da proteção, para encarnados e para desencarnados. Quando deixamos de praticar suas leis, estabelecemos para nós o fim do viver, iniciando a triste jornada do sobreviver. Não se esqueça, onde te encontres, o que faças, por onde fujas, estarás sempre perto de Deus. São mensagens de Joana de Ângeles. Nesta história que nós coletamos na internet, nós poderíamos dizer aqui que enxergamos nela a piedade, a compaixão, a caridade, a gratidão e também a proteção de Deus. 2 garotos, um mais velho e seu companheiro mais novo, estavam caminhando por uma estrada que levava a um campo. Eles viram um casaco velho e um par de sapatos masculinos muito gasto ao lado da estrada. E ao longe, viram o dono daquelas coisas trabalhando no campo. O garoto mais novo sugeriu que eles deviam esconder os sapatos e depois, sem o dono ver, ficar assistindo o pavor na cara do dono quando ele voltasse. O garoto mais velho disse que aquilo não seria tão bom. Disse que aquele homem deveria ser muito pobre pela aparência das suas vestimentas. Então, depois de conversarem e encerrarem o assunto daquela sugestão, surgiu-lhes tentar uma nova experiência. Em vez de esconder os sapatos, eles iriam colocar uma moeda de dólar de prata em cada uma das botas, em cada um dos pés, para ver o que o homem faria quando achasse o dinheiro. Então, foi o que fizeram. Logo, o homem voltou do campo, vestiu seu casaco, escorregou um pé para dentro de um sapato, sentiu algo duro, tirou o pé de dentro e encontrou $1 de prata. Alegria e surpresa no seu rosto. Então ficou olhando a moeda várias vezes, olhou ao redor e não viu ninguém. Então foi colocar o outro pé, para sua grande surpresa, encontrou outro $. A emoção tomou conta dele. Se ajoelhou e ofereceu em voz alta uma oração de agradecimento, na qual falou de sua esposa que estava doente, sem ninguém poder ajudar, e seus filhos sem pão. Agradeceu ao Senhor fervorosamente por essa graça, que veio de mãos desconhecidas, e invocou as bênçãos do céu sobre aqueles que lhe deram essa ajuda tão necessária. Os garotos ficaram escondidos até ele ir para sua casa. Foram tocados por sua oração e sentiram um calor dentro de seus corações. E logo que voltaram seu caminho estrada abaixo, um disse ao outro: "E agora, você não consegue sentir algo realmente bom?" E para encerrarmos,
nas reflexões da noite, uma análise que Jesus fez aos seus discípulos, por ocasião daquela parábola do bom semeador, do bom samaritano, melhor dizendo. Então, após a parábola do bom samaritano, os apóstolos entraram a examinar a conduta de todos os personagens daquela situação. E porque traçassem fulminativas reprovações em torno de alguns, parece nós mesmos, né? Que analisamos as situações dos outros e sempre temos muitos argumentos para criticá-los, né? E os apóstolos também não foram diferentes. Mas Jesus os chamou em particular para lhes dar esta orientação. Então, porque traçassem fulminativas reprovações em torno de alguns deles, o Cristo prosseguiu no ensinamento para lá do contato público. Em verdade, acentuou o mestre, referindo-nos ao próximo, ante as indagações do doutor da lei, à frente do povo, a lição de misericórdia tem raízes profundas. Quem passasse por aquele local, irradiando amor, está dando um exemplo para todos nós, aonde passamos por uma situação, se estivermos irradiando amor. Onde o viajante generoso testemunhou a solidariedade, encontraria mais amplos motivos para compreender e auxiliar. Então, uma outra pessoa que passasse por lá, com amor no coração, teria motivos para compreender e auxiliar. Além do homem ferido e arrojado ao pó, claramente necessitado de socorro, teria cuidado de apiedar-se do sacerdote e do levita, mergulhados na obsessão do egoísmo e carecentes de compaixão. Simpatizar-se-ia com o hoteleiro, endereçando-lhe pensamentos de bondade que o sustentassem no exercício da profissão. Compadecer-se-ia dos malfeitores, orando por eles, a fim de que se refizessem perante as leis da vida. E tanto quanto possível, ampararia a vítima dos ladrões, estendendo igualmente as mãos operosas e amigas ao samaritano da caridade, para que se lhe não esmorecessem as energias nas tarefas do bem. E diante dos companheiros surpreendidos, o mestre rematou: para Deus, todos somos filhos abençoados e eternos, mas enquanto a misericórdia não se nos fixar nos domínios do coração, em verdade, não teremos atingido o caminho da paz e o reino do amor. Está lá no livro Coragem, ditado por vários espíritos a Francisco Cândido Xavier, mas essa lição em específico foi ditada por Emmanuel. Que nós possamos refletir sobre essas colocações da noite e tendo sempre a certeza de que Deus, infinitamente bom, infinitamente justo, está sempre nos protegendo, nos amparando e permitindo a cada um de nós que amparemos por nossa vez a outros companheiros, a outros irmãos que necessitem desse amparo. Assim, somos copartícipes nesta obra, nesse trabalho de equilíbrio, de saúde, de entendimento, de paz e de progresso moral e espiritual. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Paulo, muito obrigada, viu, pelas palavras, pelas reflexões de hoje. São muitas partes assim tocantes de exemplos, né, dessa misericórdia, dessa bondade, que nos mostra que
estamos realmente todos sob a proteção de Deus. E Jesus, melhor do que ninguém, né, podia exemplificar tudo isso para nós, e naquele texto né, que você nos trouxe da Amélia Rodrigues, muito bonito, nossa, é lindíssimo, que a gente se inspira percebendo a grandeza que tem, né, esse espírito que é o governador do nosso planeta, e ele traduz para nós essa misericórdia, essa bondade, tudo que é Deus, que a gente não tem nem a dimensão, nem chega nem perto, né, dessa dimensão. Então, foram partes assim que você trouxe para nós de reflexão muito tocantes. E essa história dos 2 garotos que colocam a moeda também nas botas, né? Muito bonito, porque normalmente a primeira coisa que se pensa é em aprontar alguma peça, né? Pregar alguma peça em alguém para dar risada, e aí quando você vê o garoto mais velho, quer dizer, esse espírito que está a criança, mas que tem uma bagagem, né, trazendo uma lição para o outro, é uma história, mas que serve de exemplo para nós, que quantas vezes aí nós não somos esse menino mais novo querendo aprontar alguma, e vem alguém com uma cabeça melhor e fala, olha, por que no lugar a gente não faz tal coisa? E nós somos inspirados, né, todo o tempo, seja por alguém próximo de nós aqui encarnado, seja por amigos, seja dentro das lições que a gente recebe quando a gente está estudando ou está assistindo a uma palestra, ou seja por alguém, algum dos nossos aí irmãos desencarnados, o nosso protetor, o nosso anjo guardião a nos inspirar, né? Nós recebemos sempre essa intuição, então que a gente possa trabalhar isso, dessa intuição, dessa percepção, para que a gente dê ouvidos a esses irmãos que buscam nos auxiliar, né? E ainda nos permite também auxiliarmos, né? Porque é um trabalho de ajuda e de crescimento, né? Pela oportunidade, né? Que alegria, né? Podemos, como eu disse, lá sermos contratados por Deus para ajudarmos um próximo, né? Porque é um serviço de Deus, né? Da seguir as suas leis, né? Trabalho de Jesus aqui para o nosso progresso, a nossa evolução. Um pouquinho antes de começarmos a live, a gente estava ainda esperando um pouquinho também para fazer o Evangelho no Lar, e eu peguei um livro que eu comprei recentemente, e no final lá eu abri, tem 3 lições da proteção de Deus, né? Falando da proteção de Deus, né? E uma delas, Divaldo narra ali, que está naquela revista Healer Digest, né? Aquela revista antiga, né? E então a pessoa está dizendo que fatos reais, né? Porque eles narram cartas que recebem, né? Né? E então uma família, o pai, a mãe e 2 filhas pequenas receberam a visita de 2 sobrinhas, né? Também pequenas. E as 2 pequenas iam passar a noite lá na casa, iam com eles. E foi meio de imprevisto. E eles, bom, tudo bem, no quarto, em uma beliche fica uma irmã e a outra, e na outra beliche ficam as 2 visitas, 2 irmãs que são visitantes, as sobrinhas. E tudo bem, deitaram, dormiram, e de repente lá à noite, mais à noite, a mãe levanta correndo e corre para o quarto, porque ela diz que tinha ouvido uma das sobrinhas pedir socorro, gritar, né? Chorar. E ela abre a porta do quarto, acende a luz e vê que está tudo bem, que não tem nada, né? Mas nesse instante ela percebe que a beliche começa a dar um estralo muito grande, um estrondo.
né? Ela corre e ampara a beliche, porque a parte de cima ia cair e ia matar a menina de baixo. Chama o marido, que vem e ajuda que ela contorne aquela situação, retirando, né, as crianças. E aí ela fala que não sabia o que tinha acontecido, né? Ele falou: você não acredita em Deus? É a proteção de Deus, né? E como que você veio para cá? Ela falou assim: eu escutei uma das meninas gritar, chorando, pedindo socorro, né? Mas ele falou: olha, as nossas filhas estão dormindo, elas estão dormindo, né? Tá tudo bem aqui. Foi Deus, né? Que salvou a vida. O que mais você vai falar, né? Exato, e quantas lições, né? Quantos exemplos de situações assim a gente não vê, né? De alguém que teve recebeu esse auxílio, essa intuição ou alguma coisa nesse sentido e pôde ajudar. Então, como você falou lá no começo, né? Depende de nós. É exclusivamente de nós estarmos abertos e voltados para esse bem, para essa busca desse auxílio, porque a gente também precisa fazer a nossa parte. Sim, né? Vamos fazer a nossa então, parte. É o que você falou lá no começo, e aí quantas lições lindas a gente vê, e às vezes a gente fica fica duvidando das situações, duvidando de si mesmo, ou duvidando de uma série de coisas, e aí vem algo a nos mostrar que o verdadeiro caminho, né, é esse do bem, que nós estamos amparados, que apesar de todas as dores e dificuldades, nós não estamos sozinhos, né, que podemos não compreender os porquês, mas estamos amparados e às vezes estamos, né, numa situação livres de algo pior. Sim. Né? E muitas vezes nós não nos damos conta disso. Você vê que situação aquela que narra a Amélia Rodrigues, né? Aqueles espíritos, aquelas virtudes, né, representando os anjos de guarda, foram socorrer Judas, né, após o ato que ele havia cometido, foi socorrer Pedro. Quer dizer, o bem, a proteção de Deus é para todos e sempre, né? Basta que realmente a gente sintonize um pouquinho com isso, né? E naquele né, livro que eu li, tem uma outra história, que é do Houdini, que é aquele mágico famoso, né? Que eu não conhecia essa história, que criticou muito o espiritismo, falava que mediunidade, isso daí não existia, e, né, que era tudo fajotice, né? E ele fez uma proposta lá, desenvolveu um trabalho para fazer, ele se amarrou, colocaram ele dentro de vários sacos, com corrente, como ele gostava de fazer, e ele foi num determinado rio lá, que tinha feito congelado, o rio estava congelado, o pessoal então abriu um buraco, e ele amarrado dentro desses sacos e acorrentado foi jogado dentro desse buraco, desse vão pelo gelo. Caiu no rio, rapidamente ele conseguiu se desvencilhar das correntes e dos sacos, só que ele esqueceu de um detalhe, que a correnteza do rio, né, o levou para longe do buraco. Então, quando ele saiu, ele viu, cadê o buraco para eu sair? Ele estava longe. E como o gelo se congela sobre a água, aí fica um espacinho, ele conseguiu um pouquinho ali para respirar um pouco, né? E nisso que ele já estava ali, porque não, iria morrer, evidentemente, e rápido, porque né? Ele começou a ouvir uma voz que gritava Houdini, em russo. Uma voz em russo gritando Houdini, Houdini. E ele começou a seguir essa voz. E ele foi até o buraco, certinho, né?
E ele foi resgatado, saiu daquele gelo, daquele rio. E ele era a voz da mãe dele. E quando ele retorna à casa, ele fica sabendo que a mãe acabara de morrer, de desencarnar, e que veio dar a prova para ele de que a vida continua, né? Isso ele narra numa autobiografia e citado pela esposa dele. Então, você vê, ele criticava, né, achando que era tudo um embuste, e ele teve a prova e teve que reconhecer que realmente, né, nós estamos sob a proteção de Deus e que a vida continua, né, que existe o espírito fora desse corpo, né, desse corpo material. Exatamente. Eu acho que são lições, né, que não tem... Muitas. Tem muitas lições, né? Sem dúvida, são sempre provas aí a nos mostrar tudo isso, né? Isso me lembrou do Frederico Figner também, sobre quando ele passou, ele não acreditava, né? Não dava muita bola para a questão do espiritismo, e quando ele soube da esposa de um funcionário da loja dele em São Paulo, que estava doente, muito doente, corria sério risco, né, e ia precisar passar por intervenção cirúrgica, alguma coisa assim, que ele fala para o amigo, que era espírita, né, esqueci, o sobrenome é Saião, esqueci o primeiro nome, que ele fala, Pedro Saião, né, que ele fala, então você consegue uma receita, porque para ver se cura essa mulher. E aí veio, né, o auxílio, essa receita foi dada, a esposa desse funcionário se curou sem precisar de nenhuma cirurgia, nem nada, e ele passou então a estudar e procurar encontrar, né, conhecer o espiritismo, e ele próprio foi, né, um espírita muito atuante. Então, a gente vê que, às vezes, existem coisas que testam a nossa fé ou a nossa credulidade, e a gente recebe a resposta depois. Exatamente. Duvidou, né? Recebe a resposta imediatamente, né? É verdade. Muitas vezes a gente demora para perceber, né? Mas a resposta sempre vem, né? Como dizem os espíritos, né? Os bons espíritos, às vezes a resposta não é a que você quer, né, ouvir, mas ela vem, né? Ela vem. Não é a que você quer, mas é a que você precisa. Né? Exato. Então, não tem, nós sempre... E é importante que a gente... eu escolhi esse tema, e que esse momento que a gente está passando, né, de bastante... de dores, né, dessas dificuldades, do aumento de todos os problemas, para todos, né? Para todos. Mas, infelizmente, também é um momento em que nós estamos percebendo, vendo e sentindo aí muitas pessoas se afastando realmente de Deus, querendo tirar Deus da vida das pessoas, né, da nossa vida, à força, né? Querendo se impor e querer para dizer que Deus não existe, para dizer que Jesus não existe. Né? E eu me lembrei de uma palestra que o Divaldo fez, e que ele narra lá na época da França, da Revolução Francesa, em que acabou com aquele predomínio das famílias dos bons, né? Punham. E ele fala que depois dessa revolução, que era para tirar esse domínio, os outros dominadores estavam fazendo coisas piores ainda, né? E que eles chegaram, depois de uma reunião que eles tiveram lá, os importantes do movimento de revolução, chegaram à conclusão que eles deveriam apagar os sinais de Deus, né? De tudo.
Então, eles começaram a percorrer as igrejas e tirando das sacristias tudo que lembrasse Jesus, lembrasse Deus. E eles foram a uma determinada igreja, uma pequena igreja na capital da França, de Paris, e chegando lá tinha um jardineiro que tomava conta daquela igreja, né? Cuidava do jardim, cuidava da igreja, e eles vieram e disseram, olha, nós somos tais e tais, e nós viemos aqui, nós precisamos entrar na sacristia, porque nós viemos aqui para pagar todos os sinais de Deus, né? O homem, um homem humilde, simples, mas de grande sensibilidade, perguntou então para eles, e vocês trouxeram as escadas? Né? Eles olharam um para o outro e perguntaram para o homem, mas para que escada, né? Ué, então, como é que vocês vão apagar as estrelas? Né? Como é que vocês vão retirar esses sinais de Deus? Né? Então, é importante que a gente tenha essas palavras, essas colocações, para a gente realmente também analisar e não acreditar nas coisas que alguns grupos ou algumas pessoas querem dizer, né? É preciso que a gente olhe mais coisas, que olhe todo esse universo em equilíbrio, para que a gente realmente fale, não, o caminho é esse, e eu preciso me esforçar, eu preciso elevar o meu pensamento a Deus, eu tenho que, como ensina a doutrina, como ensina Kardec, que o espírita, e eu sempre acrescento quando falo isso, que o espírita e o cristão, porque somos a mesma coisa, né? E todos os cristãos, independente de serem espíritas, mas é aquele que procura, né? Se esforça para vencer as suas más inclinações, suas más tendências, né? Então, se esforça, porque é difícil de mudar aquilo que nós estamos trazendo, não sei de quantos milênios, né? Que nós estamos tentando evoluir, tentando progredir, melhorando alguma coisa, né? Mas com a vontade sempre de procurar acertar, principalmente agora que essa doutrina nos esclarece muito, né? É uma luz em cima de tudo aquilo que Jesus nos deixou, que já era a luz, né? Mas que ainda precisamos mais, né? Como ele mesmo falou, eu pedirei ao Pai que vos enviará outro Consolador, para que fique aí, para vocês não esquecerem mesmo, tá bom? E esse Consolador é o Espírito de verdade, né? Só isso, só o Espírito de verdade. Você está sem som, viu? É que tá barulho aqui, passou carro de som, eu desliguei o microfone. Então, eu acho que... Mas né, pra gente... É só isso, né? Mais nada. Como diz a lição ali, a passagem, né? Vou pedir ao Pai para que envie o Espírito, né? Que é o Espírito de verdade, que vai permanecer eternamente. Quer dizer, vai ficar eternamente nos auxiliando, nos fortalecendo a progredirmos, né? E aqueles que quiserem realmente que peguem as escadas e apaguem, então, os sinais de Deus, né? Subam e retirem todas as estrelas, os planetas, enfim, retire tudo aí, apague a natureza toda, retire as plantas, a água, retire o ar também que eles respiram e vivem, né? Né? Aí apaga os sinais de Deus, né? Exato. É simples, não é? É super facinho. Facinho. Mas você vê que como nós somos egoístas e orgulhosos, vaidosos, né? Nós, uma arrogância tão grande querer eliminar Deus, né? Querer eliminar Jesus, falar de Jesus, né? Esse irmão que veio e se sacrificou dessa forma, né? Exato. Para nos mostrar que, aliás, para nos mostrar que esse corpo vale porque ele é necessário para a nossa evolução e o nosso progresso, mas que ele não é o espírito. O espírito é o que domina, o que comanda, é o que vai sobreviver, é o que está crescendo, o que está evoluindo, né? Não é o corpo Paulo, não é o corpo Adriana, né? É o espírito, né? Que dá vida a esse corpo, é que está evoluindo e progredindo. Exatamente. Fizemos outra palestra depois da palestra. Mas é bom, esse bate-papo é bom, é muito rico.
Eu acho muito importante a gente conversar, falar a respeito. E eu agradeço a você, mais uma vez, pela oportunidade que você nos deu aí com essas reflexões todas. Agradeço aí aos amigos que estão conosco, que nos acompanharam nessa noite, desejando a todos uma noite abençoada, que possamos estar aqui na próxima semana, juntos, para mais uma reflexão. Se alguém não pôde assistir a live desde o início, ou quiser rever, ela fica gravada aqui no YouTube, depois nós subimos para o canal, fica gravada aqui no Facebook, depois nós subimos para o canal do YouTube, no site, então vale a pena quem perdeu acompanhar depois e quem quiser rever também. Então, que todos tenham uma semana, né, de muita paz, de muita saúde, muita proteção. Pode falar, Paula. Lembrar os amigos e os irmãos que quiserem participar da palestra e passe, sexta-feira nós estaremos lá presentes, fazer a inscrição no site, né? Isso mesmo. Nós temos aí de terça e sexta à noite e de quinta à tarde. Então, é só entrar no site casadosespiritasak.com.br para fazer a inscrição. Conosco não tem essa de feriado, né, Paula? A gente vai estar lá. Estaremos lá. Exato, e é só fazer a inscrição. A gente ainda pede para se inscrever pela questão da limitação de lugares, para não ter problema com relação à segurança e cuidados, né, da saúde de todos, mas todos serão muito bem-vindos. Então, aí na próxima quarta-feira, quem estará conosco é a Cláudia Rosalém. Então, esperamos vocês na próxima quarta. Fiquem com Deus. Um beijo e até a semana que vem. Até. Abraço a todos.